Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. TV Difusora divulga resultado da pesquisa exata que analisou cenários para presidente, governador, senador e ainda avaliou gestão do governador Flávio Dino. 16 enfermeiros já morreram de Covid-19 no Maranhão. Muitos revelam a falta de equipamentos de proteção para fazer os atendimentos. Volta a ser permitido o corte de energia por falta de pagamento. E ainda as homenagens pelo Dia Internacional do Idoso. Essas e outras notícias a partir de agora no JD. O Conselho Regional de Enfermagem já recebeu mais de 100 denúncias por falta de equipamento de proteção para enfermeiros que estão na linha de frente do combate à pandemia. 16 profissionais já morreram aqui no estado de Covid-19. A mulher que prefere não mostrar o rosto é uma enfermeira. Ela conta que viveu situações negativas, principalmente no ápice da pandemia. Quando o assunto é EPI, muitos têm relatos a fazer da falta do equipamento. Fomos obrigados a trabalhar com equipamentos que eles não atendiam a finalidade. Então, muitos colegas meus foram coagidos a terem essas atitudes e muitos de nós fomos obrigados a usar um equipamento que, na realidade, não era aquele adequado. Neste contexto, a sobrecarga emocional também foi grande. A falta do EPI gerava o medo de contaminação e transmissão do vírus. Eu só conseguia ir em casa no final de semana e ficava trancada no quarto porque existia aquele desespero de passar na sala, de estar em qualquer outro ambiente e o vírus ficar disseminado e eu contaminar alguém da minha família. O balanço do Observatório da Enfermagem aponta que no estado, 471 enfermeiros se contaminaram com a doença e 16 morreram de Covid-19 até agora. O Brasil ainda é o país onde mais morrem enfermeiros no mundo por conta da pandemia. O Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão realizou 969 inspeções, averiguou 115 denúncias e emitiu 777 termos de notificação. De abril até agosto de 2021, foram abertos 100 processos administrativos de fiscalização. 31 instituições foram notificadas por baixa quantidade de EPIs. 374 profissionais de enfermagem foram afastados por suspeita ou confirmação de Covid. Dos processos abertos, muitos já foram arquivados, porque a instituição fechou ou por regularização da situação. A pandemia trouxe à tona essa dificuldade enfrentada pelos profissionais de enfermagem, que no início foi mais difícil devido à forma de utilização. O mercado está também deficiente, é declarada uma pandemia, então todas as instituições hospitalares elas precisam de imediato treinar seus profissionais, ter os equipamentos e como em cada esfera de governo existe uma captação de recursos, com certeza algumas instituições têm mais dificuldades do que outras. A pandemia reacendeu pautas importantes para a categoria. O piso salarial, que regulamenta o piso salarial e a carga horária de trabalho, que a questão do uso de EPIs seja entendida como uma forma de preservar a integridade física do profissional também. A partir de hoje, clientes de baixa renda com contas de energia elétrica em atraso podem voltar a ter o fornecimento do serviço cortado. Desde abril, esse procedimento estava suspenso, mas agora as famílias vão precisar regularizar os pagamentos. Desde abril desse ano, o corte de energia para famílias de baixa renda estava suspenso. A partir desta sexta-feira, clientes que fazem parte desse grupo e possuem contas em atraso poderão ter o fornecimento de energia interrompido. Bem, a Equatorial, ela segue todo o rito determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEEL estabelece esses programas em suas resoluções normativas e nós os cumprimos. Então, nós faremos estritamente aquilo que está determinado na regulamentação vigente.
Atualmente, o Maranhão ocupa o segundo lugar no ranking de cadastros na tarifa social de todo o país. São 957 mil famílias cadastradas, recebendo descontos na conta de energia de até 65%. De acordo com a Equatorial, antes da realização do corte no fornecimento de energia, o consumidor é notificado de que precisa regularizar a situação. O aviso ele precede o corte, um aviso 15 dias antecipado, e a gente espera que nesse período tenha uma grande adesão desses consumidores que vejam que estão com faturas inadimplentes, e essas faturas também que estão em aberto, ele pode consultar na própria conta de energia, que lá vai estar dizendo também, nas partes dos avisos, qual é o seu débito, e partindo desse valor, ele pode negociar com a gente. Como forma de facilitar o pagamento de contas, a Equatorial realiza até o dia 30 de outubro uma campanha voltada exclusivamente para a renegociação de dívidas. Antes disso, estamos oferecendo para os consumidores uma ampla campanha de negociação e nosso intuito é, até o final do mês, 30 de outubro, fazer o máximo de negociações possíveis para que a gente não venha com essa última instância que seria a suspensão do fornecimento dessas famílias. E uma tempestade de areia foi registrada em Grajaú. O fenômeno natural causou muito medo na população e quem traz os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Andressa Miranda. Andressa, boa noite. Um susto daqueles, né? Oi, Geice, boa noite. Boa noite também a você que acompanha aí o Jornal da Difusora. Nós estamos aqui, inclusive, num vento também, não chega a ser uma ventania, mas um vento forte. Agora, lá em Grajaú, que fica a 560 quilômetros de São Luís, foi bem mais forte, com muita areia. As imagens aí que circulam no estado e no Maranhão, no Brasil inteiro. Nós vamos ouvir a fala de um especialista, que é o Alan Cerqueira. Ele é meteorologista da Universidade Estadual do Maranhão e ele vai explicar o que aconteceu. Vamos ver. Nós estamos agora no auge do período seco, porém, como o Oceano Atlântico está mandando umidade para a nossa região, tem provocado esses fenômenos que, assim, do ponto de vista climatológicos, eles normalmente não acontecem. Então, essa tempestade de areia, na verdade, está associada a uma tempestade comum. Então, quando ocorre uma tempestade, as características de vento que é associada à tempestade fazem com que se levante essa poeira, porque na verdade o solo está seco por conta do período seco. Então, uma tempestade fora de época associada com o solo seco, você tem aí essa condição de tempestade de poeira. Um nevoeiro aí que aconteceu em outras partes também do Brasil, Geice. É com você. Obrigada pelas informações, Andressa. Que bom que foi só um susto, né? E em Imperatriz, a Defesa Civil emitiu um alerta de chuva e ventos fortes na cidade. Informações com Marcelo Júnior. E aqui em Imperatriz, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta amarelo para o risco de chuvas intensas nas próximas 24 horas. De acordo com o comunicado, pode chover até 50 milímetros nas próximas horas aqui no município. Por isso, a Defesa Civil local está orientando a população para ter o cuidado redobrado nesse período. Outra informação é que essas chuvas podem vir acompanhadas de ventos de até 60 km por hora. A Defesa Civil local também está informando as comunidades que residem às margens dos riachos que cortam a cidade para terem atenção, porque esses locais são tradicionalmente afetados por enchentes nesse período. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco os números da pesquisa exata. A gente volta em instantes. A TV Difusora divulga agora o resultado da pesquisa exata que analisou cenários para a corrida eleitoral do próximo ano e ainda avaliou a gestão do governador Flávio Dino. Ao todo, foram 14 cenários. Primeiro, vamos ver como está a corrida presidencial. Foram analisados 2 cenários. Veja os números agora. A pesquisa exata perguntou: a próxima eleição para presidente será no ano que vem, mas se a eleição fosse hoje, em quem o senhor ou senhora votaria?
Na estimulada, Lula aparece com 62%, Jair Bolsonaro 17%, Ciro Gomes 6%, Sérgio Moro 2%, João Dória 1%, nenhum branco ou nulo 8%, não souberam, não responderam 4%. A pesquisa também avaliou a rejeição. A pergunta: a próxima eleição para presidente será no ano que vem, mas se a eleição fosse hoje, em quem o senhor ou senhora não votaria de jeito nenhum? Resposta: Jair Bolsonaro 65%, João Dória 25%, Sérgio Moro 25%, Lula 21%, Ciro Gomes 19%. Votaria em todos 1%, não votaria em nenhum 7%, não souberam, não responderam 2%. A pesquisa exata também analisou vários cenários para o governo do estado. Vamos aos resultados. A pesquisa exata perguntou se a eleição para o governo do estado fosse hoje, em quem o senhor ou senhora votaria. Na espontânea, Flávio Dino 10%, Rosiana Sarney 6%, Everton Rocha 5%, Dr. Laésio 2%, Edivaldo Holanda Júnior 2%, Roberto Rocha 2%, Carlos Brandão 1%, Josimar do Maranhãozinho 1%, outros 1%, nenhum 2%, não sabe 68%. A pesquisa perguntou ainda se a eleição para o governo do estado fosse hoje e os candidatos fossem esses, em quem o senhor ou senhora votaria. Na estimulada, no cenário A, ex-governadora Rosiana Sarney, 27%, senador Everton Rocha, 21%, ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior, 9%, senador Roberto Rocha, 8%, prefeito Dr. Laésio, 7%, vice-governador Carlos Brandão, 6%, deputado Josimar do Maranhãozinho, 5%, secretário Simplício Araújo, 1%, nenhum branco ou nulo, 8%, não souberam, não responderam, 8%. Agora a mesma pergunta no cenário B, na estimulada. Resposta: senador Everton Rocha, 32%, ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior, 13%, prefeito Dr. Laésio, 12%, vice-governador Carlos Brandão, 11%, deputado Josimar do Maranhãozinho, 8%, nenhum branco ou nulo, 13%, não souberam, não responderam, 11%. No cenário C, na estimulada, a mesma pergunta: se a eleição para o governo do estado fosse hoje e os candidatos fossem esses, em quem o senhor ou senhora votaria? Resposta: senador Everton Rocha, 39%, ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior, 17%, vice-governador Carlos Brandão, 15%, nenhum branco ou nulo, 16%, não souberam, não responderam, 13%. No cenário D, na estimulada, mas se a eleição para governador fosse apenas entre o Everton Rocha e Carlos Brandão, a resposta foi senador Everton Rocha, 48%, vice-governador Carlos Brandão, 19%, nenhum branco ou nulo, 20%, não souberam, não responderam, 13%. A pesquisa também avaliou a rejeição. A próxima eleição para o governo do estado será no que vem, mas se a eleição fosse hoje, em quem o senhor ou senhora não votaria de jeito nenhum? Resposta: ex-governadora Rosiana Sarney, 42%, deputado Josimar do Maranhãozinho, 30%, vice-governador Carlos Brandão, 21%, secretário Simplício Araújo, 16%, senador Roberto Rocha, 15%, senador Everton Rocha, 14%, ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior, 14%, prefeito Dr. Laésio, 13%, votaria em todos, 22%, não votaria em nenhum, 21%, não souberam, não responderam, 4%. Agora, os números para o Senado Federal, que nas próximas eleições vai ter apenas uma cadeira em disputa. A pesquisa exata perguntou: a próxima eleição para senador será no que vem, mas se a eleição fosse hoje, em qual desses políticos o senhor ou senhora votaria? Na estimulada, governador Flávio Dino, 40%, ex-governadora Rosiana Sarney, 22%, senador Roberto Rocha, 12%, Edivaldo Holanda Júnior, 6%, deputado Josimar do Maranhãozinho, 6%, deputado Otelino Neto, 3%, nenhum branco ou nulo, 5%, não souberam, não responderam, 6%. Na estimulada, mas se a eleição para senador fosse apenas entre Flávio Dino e Rosiana Sarney, governador Flávio Dino, 49%, Rosiana Sarney, 31%, nenhum branco ou nulo, 15%, não souberam, não responderam, 5%.
Mas se a eleição para senador fosse apenas entre Flávio Dino e Roberto Rocha, resposta: governador Flávio Dino, 55%, senador Roberto Rocha, 28%, nenhum branco ou nulo, 12%, não souberam, não responderam, 5%. A próxima eleição para senador será no que vem, mas se a eleição fosse hoje, em quem o senhor ou senhora não votaria de jeito nenhum? Na estimulada, ex-governadora Rosiana Sarney, 40%, deputado Josimar do Maranhãozinho, 29%, governador Flávio Dino, 26%, deputado Otelino Neto, 19%, senador Roberto Rocha, 18%, Edivaldo Holanda Júnior, 15%, votaria em todos, 5%, não votaria em nenhum, 6%, não souberam, não responderam, 4%. A pesquisa também quis saber como o eleitor do estado avalia o mandato do governador Flávio Dino. Veja os números. Pensando em toda a administração do governo Flávio Dino, tem sido ótima para 9%, boa 32%, regular 37%, ruim 8%, péssima 13%, não souberam, não responderam 1%. Na estimulada, de um modo geral, o senhor aprova ou não aprova o governo Flávio Dino? Resposta: aprova 65%, não aprova 33%, não souberam, não responderam 2%. A pesquisa exata ouviu entre os dias 24 e 28 de setembro 1.432 entrevistados nas regiões Norte, Sul, Leste, Oeste e Central do estado e também na Grande Ilha. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiabilidade é de 95%. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco as homenagens pelo Dia Internacional do Idoso. Hoje foi dia de celebrar a melhor idade. Idosos participaram de apresentações teatrais, homenagens e exposições aqui na capital. Isso tudo aconteceu em um evento que busca valorizar o protagonismo dessa parcela da população que tem crescido a cada ano. Valorizando a arte de envelhecer. Esse é o mote da comemoração alusiva ao Dia da Pessoa Idosa, promovida pela Defensoria Pública e o Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra o Idoso. A arte de envelhecer, eu digo isso para quem está já nessa idade e para os envelhecentes, que a gente tem que realmente aprender ou reaprender a viver. A programação inclui exposições teatrais, homenagens e exposições. Tudo para reforçar o protagonismo dessa parcela da população que só deve crescer no país nos próximos anos. E aqui coloca o grande desafio do século XXI para nós, que é construir cidades inclusivas, que garantam o direito das populações idosas ao lazer, aos espaços físicos, à assistência social, à educação e saúde, de tal modo que se garanta, assim, qualidade de vida e vida digna para essas pessoas. Aos 67 anos, Dona Sônia é uma das pessoas atendidas pelo CIAPV. Uma oportunidade para continuar exercendo o dom artístico que já vem de longa data. Como eu já participava, eu faço parte dos grupos da arte e de tudo mais, então a assistente social, a doutora Silvia, ela me apontou, né? Ela me avisou se eu queria vir fazer a oficina. Eu falei, na hora, vou sim. Né? Até porque eu sou recém-viúva e precisava, né, ocupar um pouco. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10, vai também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo do Monumento da Serpente na Avenida Litorânea, aqui em São Luís. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite, bom fim de semana, até amanhã!